Olá, meus alunos, vamos para o nosso vídeo que dá sequência ao assunto, né, de semelhança. Logo após semelhança, a gente vai trabalhar, né, a gente vem trabalhar o paralelogramo, propriedades, né, informações importantes a respeito do paralelogramo, em que a base do entendimento é, na verdade, a semelhança de triângulos. Então vamos lá, são apenas três informações básicas, né, propriedades que eu quero aqui transmitir, características, três características do paralelogramo. Primeiro, em todo paralelogramo os lados opostos são congruentes Para você que está se perguntando, mas o que é mesmo um paralelogramo? Bom, essa informação vem agora. É que eu vou aproveitar o fato de ter que desenhar o paralelogramo para dizer o que é exatamente um paralelogramo. É uma figura desse tipo aqui, ó. Essa figura aqui. Né? Paralelogramo, ele tem um nome tem esse nome por ter dois pares de lados paralelos, ó. Esse paralelo a esse e esse paralelo a esse. Dois pares de lados paralelos. E então, né, analisando esta primeira informação, nós temos que, em todo paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Eles não são só paralelos. Eles são paralelos e congruentes. Mas como é que eu provo isso? Como é que eu demonstro isso? Porque demonstrar algo na matemática é justamente provar que a informação dada está correta, que é aquilo mesmo. Então, como é que eu demonstro ou provo? Eu pego e traço uma diagonal. Eu traço a diagonal. Para ser mais exato, eu traço uma das diagonais, porque tem duas diagonais, né? E diagonal basta pegar de um vértice ao outro. Então eu posso pegar aqui assim também. Então eu traço uma das diagonais deste paralelogramo e faço as seguintes observações. Este ângulo aqui, ó, é dividido ao meio pela diagonal. E este ângulo aqui também. Esta diagonal, ela é o lado do triângulo que ficou acima e também é o lado do triângulo que ficou abaixo. Percebam que ao traçar a diagonal, eu acabei formando dois triângulos. E é aí que eu vou trabalhar a questão da semelhança de triângulos, conforme prometido. Através de semelhança de triângulos, vamos entender melhor essas propriedades, essas características do paralelogramo. Então eu tenho aqui um triângulo na parte para cima, né, superior, e um triângulo inferior. Esta diagonal, ela tanto é o lado deste triângulo que está acima, quanto do triângulo que está abaixo. Então eu já tenho um lado igual. Então, eu tenho que este ângulo aqui é igual a este,
Então esse ângulo do triângulo de cima é igual a este ângulo aqui, que é o ângulo que foi partido ao meio pela diagonal. Então eu tenho ângulo, eu tenho esse lado aqui, pertence aos dois, e tenho este outro ângulo aqui, embora o desenho não esteja perfeito, mas eu tenho um ângulo aqui que foi partido também ao meio. Então esse ângulo de cima é igual ao de baixo. Então eu tenho um caso de ângulo, lado, ângulo. Eu tenho ala aqui, ó, ângulo, lado, ângulo. Então se eu tenho isso aqui, cai lá num dos casos, e cai num dos casos de semelhança de triângulo, né? Nós tivemos lá o caso, né, 3, né? Recordando aqui, foi o terceiro caso de semelhança, de congruência. Então eu posso dizer que este triângulo é semelhante a este. Se os triângulos são semelhantes, por essa razão de semelhança aqui, ângulo, lado, ângulo, eu posso afirmar então que este lado é igual a este, e este é igual a este, porque são triângulos congruentes, semelhantes. Então, confirma que em todo paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Ó. Esse é congruente a este, e este congruente a este. Os lados opostos, né, oposto ao que está de frente para o ângulo, né, para o lado em questão, então o oposto desse lado é este, e os lados opostos são congruentes, são iguais. Ó, esse é oposto a esse, são iguais. Por quê? Por causa da semelhança de triângulos. Eu tracei aqui, provei que esse triângulo é semelhante a este, então este lado é igual a este, e este é igual a este. Assim, concluímos a primeira característica de um paralelogramo. Segunda característica de um paralelogramo. Vamos colocar no quadro. Segunda característica. Em todo paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Vamos para a figura. Então, o que está sendo afirmado, ó, é que este ângulo é congruente a este, e este a este. Ângulos opostos, né, um de frente para o outro, são congruentes. Como se demonstra isso? Se demonstra utilizando os conhecimentos de retas paralelas cortadas por uma transversal. Como este assunto é muito específico e será trabalhado em um outro momento, eu vou deixar a demonstração do segundo caso para posteriori, para aulas seguintes. Então, o que nós vamos ficar aqui é com a informação concreta de que estes ângulos aqui, ó, que são opostos, são iguais. Esse oposto a esse é igual. E esse oposto a esse são iguais. E estamos falando de paralelogramo. Então guarde a informação que num paralelogramo, ângulos opostos são iguais, são congruentes. Então,
vamos partir para a terceira e última característica. Em todo paralelogramo, as diagonais cortam-se ao meio. Figura do paralelogramo, mais uma vez. E agora, nós vamos pensar nas diagonais. Então, vou traçar a primeira. E agora, a segunda. Opa! Aqui as diagonais. Nós afirmamos que elas se cruzam, né, no meio. Isto baseado na semelhança de triângulos também, né? Em que aqui, ó, nós teremos, né, o ângulo dividido ao meio certinho, e aqui também. E então, nós agora vamos nos basear no fato de que nós ficaremos com bom, então, após analisarmos essa divisão dos ângulos ao meio, vamos observar aqui, ó, esses dois triângulos. Ficou este triângulo aqui e esse triângulo aqui, né, após termos traçado estas diagonais. Observe que este ângulo aqui, ele é congruente a esse aqui. Porque se os ângulos opostos são iguais, baseado no caso anterior, na característica anterior, os ângulos opostos são iguais. O ângulo foi partido ao meio, então essa metade aqui também é essa metade aqui, são iguais. Essa parte aqui é a mesma que temos aqui. Essa mesma medida de ângulo, e a mesma medida de ângulo daqui é a daqui, né? Porque os ângulos opostos, conforme o caso anterior, são iguais. E repito, a diagonal vai cortar o meio. Aqui, este ângulo vai ser igual a esse ângulo aqui, ó. Então aqui, ó, vamos simbolizar com um tracinho, esses dois aqui são iguais. E aqui, ó, dois tracinhos nesse, dois tracinhos nesse. São congruentes, este com este. Porque se os ângulos opostos são iguais e a diagonal parte ao meio, então essa metade aqui é igual a essa metade aqui. Né? Na verdade temos quatro partes iguais, né? Quatro metades é loucura, né? Mas temos quatro partes iguais, né? A parte de cima e a de baixo aqui, a de cima e a de baixo aqui. Ainda que o desenho não esteja conferindo, né? O desenho, né, feito aqui no quadro é uma coisa, e a informação concreta do que acontece no paralelogramo é outra coisa. Então, se eu tenho este ângulo congruente a este e este congruente a este, né, e eu já descobri lá pela
primeira propriedade, pela primeira observação que fizemos na aula, que os lados opostos são congruentes, então esse lado aqui é congruente a esse aqui. Então eu tenho um caso de ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Tenho ala aqui de novo. Ângulo, lado, ângulo. Com semelhança. Então este triângulo é semelhante a este. Se este triângulo é semelhante a este, então este lado, esse pedaço, né, esse segmento aqui, que é um lado do triângulo que está abaixo, é congruente, é igual a este segmento aqui, que é lado do triângulo de cima. Este daqui é congruente a este aqui. Né? Porque esse aqui é um lado desse triângulo, isso aqui é o lado maior do triângulo de cima. O lado maior do triângulo de baixo congruente ao lado maior do triângulo de cima. Tudo baseado em semelhança de triângulo. A gente conclui então que se esse pedacinho aqui é igual a esse pedaço, agora olhando de novo o paralelogramo todo, eu vou até desenhar ele novamente. Agora a gente volta a nossa visão para o paralelogramo sem os triângulos, mas descobrindo que aqui é semelhante, é congruente, e aqui também é, ó, nós temos que as diagonais vão se cruzar num ponto em que elas ficam divididas meio a meio. Aqui, metade para um lado, metade para o outro. Porque se esse lado é igual a esse, passando no meio, eu estou dividindo ao meio. Ficou, né, duas bandas certinho. Então, ó, este lado congruente a esse. Ao cruzar as diagonais, eu fiquei com essa diagonal toda dividida ao meio. Fiquei com essa diagonal toda dividida ao meio. Resumo da nossa ópera matemática. Em um paralelogramo, as diagonais se encontram num ponto em que as próprias diagonais ficam divididas ao meio. É o que está escrito. Em todo paralelogramo, as diagonais cortam-se ao meio. E assim encerramos mais este importante vídeo de conteúdo, né? Embora aqui no paralelogramo, mas com foco, né? Com base na semelhança de triângulos. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.